A leitura de hoje é uma perícope extraída da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de nós como convém viver para agradar a Deus, assim andeis de modo a vos aperfeiçoardes cada vez mais. Sabeis bem que preceitos vos dei em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza, que cada um de vós saiba guardar seu vaso em santidade e honra, não em desejos de sensualidade como os gentios, os pagãos, que não conhecem a Deus. E ninguém oprima nem engane em qualquer assunto a seu irmão, porque o Senhor vingará de todas essas coisas, como já vos temos dito e atestado. Porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santificação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou à parte, a um monte muito alto, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiserdes, faremos aqui 3 tabernáculos, 3 barracas. Um para vós, outro para Moisés, e o terceiro para Elias. Ainda falava Pedro quando uma nuvem brilhante os envolveu. E da nuvem soou uma voz que dizia: Este é meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com a face em terra e ficaram muito atemorizados. Mas Jesus se aproximou e, tocando-os, disse-lhes: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém mais, a não ser a Jesus somente. E enquanto descia com eles do monte, ordenou-lhes Jesus, dizendo: A ninguém digais o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Pelo sinal da cruz, nos deu nosso Senhor dos nossos inimigos, quando o Pai, do Reino e do Espírito Santo. Amém. Depois da lição da tentação do domingo passado, nossa amada mãe, a Santa Igreja Católica, nossa mãe e nossa pedagoga, nossa educadora, nos apresenta o tema de hoje, que pode ser resumido nisso: a vocação do católico é se tornar santo. Não é a vocação de monge apenas, de padre apenas. É a vocação de católico. Essa é a chave de toda a lição, por sinal belíssima, da liturgia de hoje. E não só das leituras de São Paulo aos Tessalonicenses e do Evangelho, mas todo o texto, quem pegar o missal em português e ler o introito, o gradual, tudo, o Tractus, parte por parte, verificará a harmonia que há em todo o texto com ordem a esta instrução. A leitura de São Paulo aos Tessalonicenses. Certamente é a primeira epístola canônica escrita
a de São Paulo e Tessalonicenses, por volta do ano 52. Porque se sabe que São Paulo teve que comparecer perante o procônsul Galião nesta ocasião, e esta epístola é desta época. São Paulo, depois de ter pregado aos filipenses, a primeira pregação à Europa como tal, se dedica ao famoso e rico porto de Tessalônica, onde passa um tempo pregando. Como sempre, São Paulo ia aos judeus, à sinagoga. E ali ele, como era costume na sinagoga, todas as sinagogas, se reuniam os fiéis, e era lido um texto da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, e alguém que tivesse capacitado para isso podia se oferecer a falar. E São Paulo então tomava ordinariamente a palavra, e assim ele procurava harmonizar, mostrar melhor a harmonia entre toda a mensagem do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Como desemboca tudo que vem do Antigo Testamento para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Messias e Deus feito homem. Duas coisas grandiosas nele, que faz com que se encerre tudo da mensagem de Deus, salvífica de Deus, na pessoa sagrada dele, que deve ser não somente o nosso Salvador, porque pagou por nosso preço, mas é o nosso modelo, aquele que nós devemos procurar copiar em todas as coisas. São Paulo tinha pregado, depois tinha voltado para a Acaia, tinha estado um tempo em Atenas, onde se encontrou com seus discípulos, São Silas e São Timóteo. Depois se dirigiu para Corinto. Estava há algumas semanas de lá. Sim, em Atenas ele mandou justamente São Timóteo para a Tessalônica, para reforçar, esclarecer melhor, ensinar melhor a doutrina, para eles ficarem mais firmes e mais afastados dos costumes pagãos de onde tinham saído, porque na pregação que ele fez em Tessalônica foi um número bem maior de pagãos que se converteu do que de judeus. Os judeus procuraram expulsar São Paulo, como era costume deles. A maior parte não aceitava, eram escritos como Messias, e então eram os que seguiam Nosso Senhor perseguidos, e assim São Paulo se afasta e faz esse périplo. É em Corinto que São Paulo vai receber notícias de São Timóteo a respeito de problemas que se levantavam lá, dúvidas daquela gente, etc. Isso o leva a fazer a primeira carta, onde está esse texto tão importante. São Paulo recorda que o que ele está dizendo não é doutrina dele, é Jesus Cristo. Ele recebeu de Jesus Cristo. Nós sabemos que São Paulo recebeu de Jesus Cristo pessoalmente. São Paulo não é apóstolo com os 12 que estavam antes da morte de Jesus. São Paulo é, porém, um homem valente, fidelíssimo a Deus, e que persegue os católicos sem perceber que estão fazendo o mal. É derrubado pela graça de Deus, nosso Senhor, na entrada de Damasco, e depois de ter ficado um pouco ali lutando para provar que é o Messias, foi convertido, ele vai para a Arábia, onde leva 2 anos, instruído diretamente por nosso Senhor. De maneira que também nesse aspecto São Paulo é verdadeiramente um apóstolo. É Jesus pessoalmente que o instrui. Aí aquela enorme grandeza e extensão do que São Paulo enxerga a respeito do que é a vida do homem nascido para se salvar, nascido para santificar. Pense o mundo o que ele quiser pensar, faça as loucuras que quiserem. A verdade é que o ser humano foi criado por Deus para se santificar e alcançar o céu. Foi para isso. E ainda que se possa constatar com sofrimento
como atualmente, que a maioria não vai para o céu, a maioria não quer saber de Deus. É fato que todos nasceram com essa vocação. Todos. Quem não abraçar essa vocação, por mais custo que ela apresente, pior para ele. São Paulo então diz que recebeu de Jesus Cristo esta missão de fazer compreender a cada homem que é preciso santificar-se. E como entre os pagãos era muito forte o pecado da imoralidade, da sensualidade, São Paulo, quando aborda o assunto, não aborda só uma coisa ou outra, embora naturalmente no caso ali seja mais marcante o problema do adultério, mas é verdade que está em geral toda a forma de pecado contra a castidade. Toda a forma de pecado contra a castidade. E nós sabemos, infelizmente, que é um leque muito amplo o dos pecados contra a castidade. Não só por atos, mas por mil outras formas. Por gestos, insinuações, maneira de se vestir, música, tudo. A loucura de buscar neste mundo a felicidade, ela apresenta o pecado contra a carne, o pecado da carne como um elemento fortíssimo. E outro pecado muito comum entre os pagãos, é contra esses dois que São Paulo mais lança as suas baterias aí, na Tessalonicenses, é o pecado da avareza, da busca da riqueza, do dinheiro e ter os bens deste mundo. Não é? Mesmo porque é com ele que se consegue pecar mais pela castidade. Ainda que saibamos que não é apenas com relação à castidade que se busca dinheiro, mas também por prepotência, para se mostrar maior, para gozar das outras delícias, principalmente carnais, deste mundo. Outras que estão aparentadas com a sensualidade. Então Paulo previne que é necessário que dessas duas coisas os fiéis tessalonicenses se libertem, sob pena de acabarem voltando para o paganismo em que estavam antes. Então a necessidade, portanto, de uma vida austera, de uma vida casta, custe o sacrifício que custar. E aqui, evidentemente, estamos no domingo, estou falando para a maioria de fiéis, não de monges. Esse ponto da castidade eu quero enfatizar de maneira muito forte, principalmente para os ouvintes homens. Não que as mulheres não sejam capazes dos piores pecados contra a castidade. Não. São de fato. Mas há uma espécie de soberba no homem que o leva a se julgar com o direito de praticar seja lá o que for. E aí, nessa falta de medida, a coisa não tem limite mesmo. Não tem limite mesmo. E me dirijo de maneira muito particular para os jovens. Para a necessidade de olharem com sentido de responsabilidade o respeito ao próprio corpo. O respeito ao próprio corpo. O corpo, seu corpo é de Deus, como sua alma é de Deus. Se você abusa de seu corpo, você ofende gravemente a Deus. E nós sabemos que ainda que o pior pecado do mundo seja de soberba, de orgulho, entranhado em todos nós com tanta facilidade, a verdade é que Nossa Senhora de Fátima disse que os pecados da carne são os que mais levam a alma para o inferno. E se não me engano, é Santo Agostinho quem diz que todos os que estão no inferno, seres humanos, ou estão no inferno porque pecaram contra a castidade,
ou estão no inferno porque, ao pecar, outros pecados, não deixaram também de cometer pecado contra a castidade. Não no sentido de que a castidade seja o único pecado. Isso não. Mas dizer como ele pesa e arrasta. E como muitas vezes as pessoas deixam de se confessar porque não quer sair de um pecado contra a castidade. Quantas vezes? E como é que nós podemos ter uma comunidade católica no mundo podre que está, se não tivermos uma comunidade que guarde a castidade? Como? É impossível. Então, digo para todos, não estou excluindo ninguém, nem velho nem novo, porque a sensualidade é uma chaga que marca o pobre ser humano, que é maltratado por ela ao longo da vida, e tem que estar firme, tem que tomar cuidado. Mas eu quero me referir de modo particular aos jovens. A eles eu tenho este recado de maneira mais forte hoje, neste momento. A castidade. E hoje, o pecado contra a castidade tomou formas piores. Que, como dizia muito sabiamente o Sr. Williamson, o Querereste de ontem, o mundo foi se deteriorando desde o pecado de Adão, se estragando, se arrasando, 4.000 anos. Vem depois Jesus Cristo, Deus feito homem, e então começa um trabalho de barrar, de frear a ruína da humanidade. E esse freio vai crescendo até a Idade Média, quando a ruína retoma poder e começa de novo, passo a passo, até chegar a essa infelicidade do Concílio Vaticano II, quando a gente vê não somente o mundo, mas até a própria hierarquia da igreja contaminada, ferida, cumprindo-se aquela palavra de Zacarias, que nosso Senhor se refere: pastor ferido, as ovelhas se espalham, não tem quem tome conta delas. É essa a situação em que nós nos encontramos atualmente. São Paulo recorda que Deus vai cobrar, pedir contas severas disso tudo. Ninguém escapa. Nós vamos morrer, vamos dar conta a Deus de nossa vida, seremos julgados por Deus, e toda a vida de falsa liberdade que você quer ter, satisfazendo o seu corpo, sua carne, na desordem da imoralidade, você vai dar conta, você não vai escapar, você vai dar conta. Abra os olhos, porque é verdade que existe o céu, isto é, existe a felicidade. Ela não é uma ilusão, mas ela não é aqui, e por isso ela não poderia ser nunca no prazer do sexo nem do dinheiro, nunca. É necessário então que haja toda uma vida de oração, toda uma vida espiritual, todo um esforço enérgico, toda uma valentia pessoal contra si mesmo, porque eu lhes digo, não é nem o demônio o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Nós mesmos que vamos atrás de nós mesmos, não nos soltamos a oferecer sempre as oportunidades para o pecado. Olhos abertos, portanto. E o que é que São Paulo diz? Ele recebeu de Jesus Cristo a instrução e quer que todos sigam. E quer que ele resume? Quer que voluntas Dei santificatio extra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ninguém arranje jeitinho para fazer uma espécie de barganha com sua própria consciência, porque a Deus ninguém engana. E eu lhes digo, a própria consciência, honestamente olhando de olho
para olho, o olho da consciência é sua, você também não engana. Ela não aceita a sua barganha. Você pode ficar se distraindo, indo de prazer em prazer, de vidinha em vidinha, de vaidade em vaidade, não adianta. Não adianta. O Evangelho de hoje nos apresenta a transfiguração de Jesus. Até o século XV não existe a festa da transfiguração, em agosto, não é? De maneira que, embora a Quaresma, esse dia era celebrado com muita solenidade, a transfiguração do Senhor. Jesus vinha pregando, vinha provando o seu poder com os milagres que praticava e também falando na necessidade do sofrimento para a salvação, na necessidade da dor para a salvação. Essa coisa da qual a gente quer escapar com tantas formas mil. E nesse dia, Nosso Senhor estava para ir para Jerusalém, para sofrer da maneira como nós um pouquinho sabemos. Nosso Senhor toma seus três principais apóstolos, São Pedro, São Tiago Maior e São João Evangelista, e os leva para um monte alto. Monte alto para lá para a região, para nós também, que nós temos grandes montanhas, mas não para a Europa. A Europa já é o tabu de monte alto, eles ficam sem aceitar direito. Mas para nós Tabor tem acima do nível do mar quase 600 metros. E acima da planície ao redor, que é mais baixa que o nível do mar, mais de 600 metros. É um monte muito bonito. E em cima ele tem uma planura de 800 metros de comprimento por 200 de largura. E foi aí nesse lugar, depois de 1 hora de subida, gasta-se 1 hora subindo. Tem saúde, coração bom, é claro. E lá, Nosso Senhor, a gente tem que ler os 3 evangelistas a narrar as coisas. São Mateus, São Marcos e São Lucas, todos os 3 contam. E há um ou outro detalhe que está em um, que o outro não conta, e a leitura dos 3 nos enriquece melhor. Nosso Senhor se põe a rezar. É toda uma lição que Nosso Senhor vai dar a eles e a nós. Nosso Senhor se põe a rezar. Por quê? Ele vai se transformar, não é? Vai ser visto. De fato, ele não vai se transformar. Transformado está ele durante os 33 ou 30 e tantos anos que passa na terra, escondendo a formosura de sua divindade. O milagre é mais este. Todo dia, olhar Jesus e ver um simples homem, com aquela aparência simples, quando na verdade é Deus, em todo o seu esplendor. Então o milagre era esse. Naquele momento, Nosso Senhor como que tira, não o milagre todo, porque ninguém teria condição de ver a Deus como Ele é, mas um pouco da sua formosura aparece aos 3 apóstolos. Há aí uma lição muito importante para nós, meus irmãos. Jesus está rezando, de repente se transfigura todo. É a oração, a chave básica, a oração. Constante, contínua, o pedir socorro a Deus. Constante, contínuo, para nós podermos nos transfigurar. Ora, a transfiguração, isto é, a transformação na beleza de Deus que entrou na alma, se processa, podemos dizer, em 3 etapas. A primeira etapa é quando a gente, que estava infelizmente em pecado mortal, ou no pecado original, e recebe o sacramento, o batismo, da confissão, essa riqueza que é a confissão. Prestar atenção ao hino da confissão, que nós cantamos no começo da Santa Missa. Não é? A riqueza que é a confissão, a maravilha que é a confissão. Uma vez confessado,
a Santíssima Trindade passa a morar na alma da pessoa. A primeira etapa da transformação em direção à felicidade. A segunda etapa vem daí, quando a alma, uma vez possuída a graça, começa a cultivar uma vida de virtude, a praticar a virtude, a combater energicamente a imoralidade, com firmeza não cair mais, a combater a ganância, a soberba, a inveja dos outros, a cortar a língua viva, a falar mal dos outros, a intolerância com o próximo, toda essa carga enorme, porque se essa verdade é que essa epístola, esse texto aqui, fala basicamente da imoralidade e da ambição, não são essas as duas únicas, os dois únicos pecados e o contrário, as únicas virtudes necessárias para um católico merecer esse nome. É lógico, há toda uma grande quantidade de outras virtudes magníficas que temos que cultivar, uma a uma, custe o que custar, ainda que custe a nossa vida. Então esse trabalho de cultivo que se faz pela oração, se faz pela frequentação da confissão, que se faz pela frequentação da comunhão bem feita, que se faz pelos exercícios de fidelidade a Deus, pelo modo de falar, de vestir, de andar, de fazer as coisas conforme a imagem de Jesus Cristo, nosso modelo, é a segunda etapa. Nessa etapa, começando, se não começamos, é horrível, confessou só e morreu, meu Deus. Se não passamos por essa segunda etapa, é nela que a morte nos corta deste mundo e nos leva para a viagem sem retorno. É nesse estado aí, justamente, depois de conquistada a graça de Deus e passado a viver uma vida de virtude, uma vida elevada, uma vida santa, uma vida onde o pecado mortal não existe mais, mas também uma vida onde a gente vai cortar energicamente o pecado venial. Porque se bem pensarmos, diremos como Santa Teresa dizia: a mim não interessa, dizia a santa, se é pecado mortal ou venial. É pecado, eu tenho que cortar. Assim dizia Santa Teresa, e os santos são todos nossos modelos. Esse processo de crescimento faz com que a alma da pessoa que se confessou está perdoada e que vai cultivando, fique transfigurada. Não tenham dúvida, se nos fosse dado agora, nesse momento, ver a alma de um dos presentes em estado de graça, como ela está, ficaríamos deslumbrados, mais ou menos como os 3 apóstolos ficaram ao ver Jesus mudado. Por quê? Que o que está na alma sem o pecado mortal, na alma que se confessou, que se purificou, é o esplendor da Santíssima Trindade. É isso que está presente. E se não é isso, não está em graça de Deus. Enganou-se por uma comissão frouxa, mal feita. E não adiantou aquele gesto sem o conteúdo profundo da disposição da alma. Jesus se transfigurou. Comparação, por esforço para comparar, ficou parecendo seu rosto como o sol, suas mãos como o sol, seu corpo de uma alvura indescritível. Era tudo aquilo, brilho e luz terrena, ainda que até fosse aumentada. Comparar, por exemplo, o rosto de Jesus transfigurado com o sol, não é nada. Que é o sol, coitadinho do sol, em comparação com o esplendor da presença divina em alguém. Ainda mais ali é o próprio Deus feito homem que está presente. Então é toda uma formosura que ninguém é capaz de dizer, ninguém é capaz de exprimir, como fala muito bem São João Crisóstomo num sermão sobre esse assunto. Não temos palavras, diz ele. Nós não temos palavras para dizer o que acontece. Mas os apóstolos ficaram deslumbrados com aquilo.
E São Pedro, que era um tipo que fala fácil, solta o que vem na cabeça, é bom a gente ficar aqui. Esquece do resto, né? Só nós três, mais ninguém. É bom ficarmos aqui. Se não quiser, a gente faz 3 tabernáculos. Os judeus eram hábeis em fazer barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Que olha, interessante que quem aparece ali? Moisés e Elias. As duas figuras mais eminentes do Antigo Testamento aparecem ao lado de Jesus. Os apóstolos precisavam daquela lição. Jesus ia ser preso, esbofeteado, ser quase destruído. E isso era necessário. Eis aí a necessidade da cruz, da qual nós nos queixamos tanto e protestamos tanto e reclamamos tanto de sofrer. Era necessário aquilo? Era necessário. E Moisés e Elias aparecem ali, Nosso Senhor assim designa, justamente para instruir aqueles 3 judeus, aqueles 3 hebreus. E eles então terem mais capacidade de suportar o que ia acontecer com a paixão e a morte de Jesus. E confortar os que estavam ao seu redor também. Os outros apóstolos, todos, e preso, esbofeteado, e todo estragado, e morto. Nada disso. Não perca a sua confiança. Na lembrança dos 3, a maravilha que eles viram, Jesus transfigurado, e ao lado quem? O maior patriarca do Antigo Testamento, Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, Elias. Estão ali, falando de quê? São Lucas diz, falando da sua saída da terra, da sua morte, que ocorreria em Jerusalém. Vejam que assunto preocupa, vamos dizer assim, os 2 grandes santos, Moisés e Elias. O que Jesus ia fazer por eles e por nós, por toda a humanidade, pelo menos daqueles que aceitam ser salvos. Para isso. É a lição magnífica que deve ficar em nós e que nas horas de sofrimento, quando o diabo coloca na cabeça da gente a tentação de reclamar contra Deus, por que comigo isso? Eu tão santo, tão perfeito, que o Senhor faz isso? Abamos os olhos. Abamos os olhos, meus irmãos. Pecador, abre os olhos, pecador. Mas está lembrado de um pecado ser um só. E não é um só mesmo. Não é um só mesmo. De repente, uma nuvem que é Deus aparece na rua de uma nuvem luminosa, envolve a todos e eles desfalecem. Mas não sem antes ouvir a voz dizendo: este é meu filho muito amado. No qual coloquei tudo quanto me agrada. Numa palavra mais clara, aquela linguagem hebraica, este é meu unigênito, este é a segunda pessoa da Trindade. Escutai-o. São Paulo a falar, é preciso, eu digo a vocês o que ele me disse. É Jesus o nosso mestre. É seu exemplo e sua doutrina para nós pautarmos em nós uma vida santa, uma vida casta, sem pecado, sem imoralidade, uma vida em que a gente luta pelo bem da terra somente para usar, não para se agarrar a ele como escravos. E assim praticamos as outras virtudes todas, das quais Deus vai nos cobrar as contas. Aí está, meus irmãos, um resumo de toda a riqueza dessa doutrina. Toda a riqueza dessa doutrina. Mas depois, reparem bem, da transfiguração, a glória termina no céu, terceira etapa, termina da gente. E a cruz aqui, Moisés e Elias tratando da paixão de Jesus com ele. E agora isso vai se tornar concreto. Aquele Jesus belíssimo que eles viram, de repente, os acorda.
É Ele, como sempre, mesmo rosto de sempre, todo dia, nenhuma beleza especial, assim, sobrenatural, extraordinária. Nada, é Ele que desce passo a passo, devagarinho, do monte, como qualquer pessoa tem que andar passo a passo, para depois, lá embaixo, encontrar o quê? A incompreensão, a falta de passou de profundidade nos fomos apóstolos. Mas Elias não vem, e isso, e aquilo outro, perguntinhas sem grande importância. Ou daquele povo rebelde, daqueles chefes estúpidos que não querem reconhecer o Messias que Deus lhes dá de presente, ou do demônio que está por trás, assolando a todos contra Jesus Cristo, contra a verdade e contra o bem. Fomos criados para a santidade. Ninguém se ache dispensado porque não é monge. Ninguém se ache dispensado. A vocação de santidade é a vocação de quem é católico. E na situação arrasadora em que estão as coisas, como dizia Moço Wilson do que de ontem, muita sabedoria, é preciso que haja alguns que possam se salvar e creiam na verdade, ensinem esta verdade aos outros, porque se não houver ninguém que creia nem ensine, as pedras vão gritar sobre a verdade eterna que Jesus Cristo deixou para nós e para a salvação. É preciso que nós, então, assumamos a nossa grave responsabilidade e nos convertamos de fato e nos santifiquemos. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. É que voluntas Dei, santificar-se vestra.